Mergulho de caverna aberta, a porta de entrada. Esse é o famoso cave diving, o mais básico da família. A regra de ouro é simples: você nunca perde de vista a luz natural da entrada. A luz do sol sempre tem que estar visível lá atrás. Se apagou, passou dos limites. Esse tipo é o único que mergulhadores recreativos sem certificação específica podem fazer, e mesmo assim com guia. A profundidade costuma ser baixa, os espaços são amplos e a entrada é sempre a saída. O maior perigo aqui é justamente a falsa sensação de segurança. Como parece fácil, muita gente subestima e vai se aventurando mais fundo do que deveria, até que a luz da entrada some. Aí o pânico bate, a visibilidade vai embora com a sedimentação levantada pelos movimentos erráticos e o que era passeio vira tragédia. Para esse mergulho, o kit básico é tochas redundantes, computador de mergulho, colete compensador ajustado e um guia certificado. Nada de improvisar. Cave Diving certificado, quando você entra de vez. Esse aqui é o mergulho de penetração total. Você entra na caverna, a luz some e a saída é um corredor que você vai ter que encontrar de volta na escuridão usando o fio-guia que você mesmo instalou. Não existe emergência fácil aqui. Não tem como subir reto. O teto é rocha. Por isso a regra do terço é lei. 1/3 do gás para ir, 1/3 para voltar, 1/3 de reserva de emergência. Quem descobre isso tarde demais não conta a história. A certificação exigida envolve meses de treinamento progressivo, com cursos específicos de entidades como a IANTD ou a NSS-CDS. Os riscos são outros aqui. Haloclines, que são interfaces entre água doce e salgada, distorcem a visão como se o mergulhador estivesse com os óculos borrados. Termoclinas fazem o gás sair de forma imprevisível do regulador. E a toca de lama no fundo, se perturbada, fecha a visibilidade em 0 em segundos. Quem perdeu o fio-guia nessa situação e não tinha treinamento de navegação às cegas, não voltou para contar. O equipamento aqui também é diferente. Configuração back mount ou side mount com cilindros duplos, iluminação primária e 2 backups e carretéis de fio em todo o conjunto. Side mount em caverna. O acrobata das frestas. Se o cave diving padrão é para espaços abertos, o side mount é a técnica para quando a passagem tem menos de 50 centímetros de altura. Em vez de carregar os cilindros nas costas, eles ficam pendurados nas laterais do corpo. Isso deixa o mergulhador horizontal e fino, tipo uma enguia com equipamento. É a única forma de explorar sump passages, aquelas passagens parcialmente inundadas, onde o teto raspa nas costas. A técnica exige controle absurdo de flutuabilidade. Um movimento brusco levanta sedimento fino do teto e do fundo ao mesmo tempo, e a visibilidade vira 0 instantaneamente. O treinamento de side mount em caverna é separado do cave diving convencional e adiciona camadas de complexidade. Entrar numa fresta de lado, reconfigurar o regulador de posição invertida, gerenciar 2 cilindros com diferentes pressões e saber qual consumir primeiro, dependendo do roteiro. É técnico a um nível que impressiona até mergulhadores experientes. Mergulho em caverna de altitude. Ar rarefeito, pressão diferente. Esse aqui junta 2 mundos hostis. Existem cavernas submersas nos Andes, em planaltos africanos e em regiões vulcânicas da Indonésia que ficam acima de 2.000 metros de altitude. O problema é que as tabelas de descompressão padrão não valem aqui. O mergulhador já está num ambiente com pressão atmosférica menor antes mesmo de entrar na água, o que altera completamente os cálculos de nitrogênio no sangue. Um computador de mergulho programado para altitude errada pode mandar o mergulhador subir rápido demais, e a doença descompressiva em altitude é traiçoeira. Os sintomas podem demorar horas para aparecer, e o hospital mais próximo com câmara hiperbárica pode estar a 8 horas de estrada de terra. A preparação requer ajustes no software do computador, em alguns casos restrições de profundidade máxima mais conservadoras e uma logística de emergência completamente diferente do mergulho costeiro. Você está no meio de um dos vídeos mais completos sobre mergulho em caverna do YouTube em português.
Compartilha com alguém que mergulha. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Ajuda demais o canal a crescer. Mergulho em caverna inundada. Exploração de primeiros. A fronteira de verdade. Esse é o topo da cadeia. Quando um mergulhador técnico entra em uma caverna que nunca foi documentada ou expande o mapa de um sistema já conhecido, ele está fazendo exploração de primeira. Nenhum fio-guia esperando, nenhum relato anterior sobre o fundo da galeria, nenhuma ideia do que tem lá na frente. O mapeamento é feito durante o próprio mergulho, com bússola, profundímetro e anotações em prancheta subaquática. Equipes como o projeto Wakula, na Flórida, ou os grupos que exploraram o sistema Sac-Actun, no México, passaram anos documentando centenas de quilômetros de passagens usando essa metodologia. O risco não é só físico, é o risco do desconhecido. Uma câmara pode terminar em SUMP fechado sem espaço para virar. Uma corrente inesperada pode drenar o gás mais rápido que o calculado. Uma formação geológica instável pode ceder. Por isso, a exploração de primeiros é feita por equipes pequenas, com deco planejada para o pior cenário e com comunicações de superfície estruturadas para acionar resgate em caso de não retorno no horário. Mergulho em caverna com rebreather, o silencioso. O rebreather é um sistema fechado que recicla o gás expirado pelo mergulhador, removendo o CO2 e reabastecendo o oxigênio. Isso significa autonomia muito maior, sem bolhas barulhentas que perturbam os sedimentos e sem o som que espanta a fauna. Para cavernas, a vantagem de autonomia é enorme. Mergulhos de 6 a 8 horas dentro de sistemas extensos se tornam possíveis com um volume de gás que seria insuficiente em circuito aberto. Mas o rebreather em caverna é a combinação de dois dos ambientes mais técnicos do mergulho. Uma falha eletrônica do sistema de monitoramento de oxigênio numa passagem sem saída para a superfície é uma situação com margem de sobrevivência mínima. Por isso, os mergulhadores que combinam as duas técnicas geralmente têm anos de experiência separada em cada uma antes de juntá-las. O treinamento é longo, os equipamentos têm manutenção exigente e a cultura de segurança é levada a níveis quase militares. Mergulho em cenote. A beleza que engana. O cenote é uma caverna inundada com abertura no teto, comum na península de Yucatán, no México. A luz do sol entra de cima e cria aquele efeito visual de raios dourados que você já viu em 1000 fotos. Parece paraíso. E é. Mas o sistema de cavernas abaixo de cada cenote pode ter dezenas de quilômetros. Os mergulhadores recreativos ficam na zona iluminada. Os técnicos certificados entram nas galerias escuras por baixo. O problema é que a halocline aqui é fortíssima, com água doce por cima e salgada por baixo. Essa interface distorce tanto a visão que a navegação pelo fio-guia se torna essencial. Sem fio, a confusão espacial é imediata. O Yucatán tem o maior sistema de cavernas submersas do mundo documentado, com mais de 360 quilômetros mapeados no sistema Ox-Bell-Ha, e ainda está sendo explorado até hoje. Resgates em caverna submersa. Quando tudo dá errado. Em 2018, o mundo inteiro acompanhou o resgate da equipe de futebol tailandesa presa na caverna Tham Luang. 12 crianças e um treinador ficaram 2 semanas numa câmara elevada dentro da caverna, com a saída completamente inundada pelas chuvas. O que salvou aquelas vidas foi uma combinação de mergulhadores técnicos de caverna de nível elite, coordenação logística de superfície e, nas palavras dos próprios mergulhadores britânicos John Volanten e Rick Stanton, muita sorte. Cada criança foi sedada e conduzida individualmente por mais de 2 quilômetros de galerias submersas, algumas com passagens de menos de 40 centímetros. Não é mergulho recreativo, é a aplicação máxima de tudo que esse universo técnico ensina. O recado final é esse. Mergulho em caverna não é proibido, não é para lunáticos e não é impossível de aprender, mas exige respeito e progressão. Você começa no Cavern, faz o Cavern introdutório, avança para o Cavern completo e só depois decide se quer ir para Side Mount, Rebreather ou Exploração.
Não pula etapas. O ambiente não perdoa pressa. E ao contrário de um recife de coral, onde você sobe para a superfície se algo der errado, na caverna você tem que resolver o problema antes de chegar à saída. Essa é a diferença que separa um mergulho incrível de um acidente que vira notícia. Se esse conteúdo te acrescentou algo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem você conhece no mundo do mergulho. Isso faz toda a diferença para a gente continuar produzindo. A gente se vê no próximo.